Ali, você tocou na questão do petróleo, na questão dos recursos energéticos. Aí, recentemente, a gente acompanhou de perto essas negociações entre Israel e o Líbano, mediadas pelos Estados Unidos, negociações indiretas em relação aos limites marítimos. Então, nós conversamos também anteriormente quando a crise no suprimento de combustíveis era bastante grande. Houve até uma tentativa de insuflar manifestações nas ruas com as pessoas pedindo para que houvesse algum tipo de substituição das autoridades governamentais e até algumas pessoas contestando o próprio modelo de divisão confessional que está estipulado no Líbano pelos acordos feitos na Arábia Saudita no final da década de 80. Então, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, como é que está a situação em relação a esse acordo entre Israel e o Líbano no que diz respeito à divisão desses campos de gás, desses campos importantes que foram recém-descobertos? E também gostaria de saber essa questão das manifestações populares, como é que estão essas manifestações, se elas prosseguem ou não prosseguem. Eu encontrei na época dois pontos em comum com o Brasil. O primeiro, que a empresa contratada pelo Banco Central Libanês em duas oportunidades, contratos rescindidos, era a mesma Álvares e Marçal que contratou o senhor Sérgio Moro. Álvares e Marçal estava presente também, nós denunciamos isso no nosso canal, nós mostramos ao nosso público que Álvares e Marçal estava presente também nas tentativas frustradas de promover auditoria no Banco Central do Líbano e o tema da corrupção, movimentos nas ruas, alguns sob o mote de vem para a rua, muito parecido com o que a gente viu aqui no Brasil, muito parecido, e não deve ser por acaso, não deve ser porque a comunidade libanesa aqui no Brasil é muito grande, e parece uma coisa muito maior do que isso. Então, como é que estão essas tratativas entre Israel e Líbano e como é que está a questão energética e também essa questão das manifestações de rua? Só para lembrar, Rogério, você lembra numa conversa entre nós, eu fiz uma comparação entre Líbano e Brasil nesse sentido. E falei que a gente está observando no Brasil alguns acontecimentos que são muito parecidos com o que a gente viveu aqui no Líbano. Então, depois conversamos também sobre... Nós temos aqui um juiz muito parecido com Sérgio Moro, que chama de Bitar. É a mesma coisa. Então, o cenário que está sendo feito em todos os países. Primeiro, quero dizer que o Líbano estava sob um veto de produzir petróleo e gás. Não pode. Mas surgiu um momento na guerra entre Rússia e Ucrânia e a falta de gás na Europa. Então, os europeus estavam procurando uma outra opção para trocar esse acordo entre Rússia e União Europeia. E surgiu o gás de Israel. Então, a resistência libanesa ameaçou, falando que se o Líbano não conseguiu produzir gás, então ninguém vai produzir o gás. Essa aqui foi uma regra que a gente não pode ver os países vizinhos produzindo gás e o Líbano é proibido de fazer isso. Então, e declarou uma guerra porque uma parte da produção de gás estava numa área libanesa. Então, aconteceu aquela coincidência, vamos dizer, a guerra da Rússia e Ucrânia, falta de gás, a necessidade de gás. Então, foi esse acordo num momento bem importante para o Líbano. O Líbano conseguiu, através de uma luta de 15 anos, fazemos 15 anos que estamos tentando, negociando e conversamos sobre a declaração das fronteiras marítimas entre Líbano e Palestina, que atual chama-se de Israel. Então, o Líbano chegou a um acordo. Lógico que esse acordo não é tão perfeito, mas um acordo que, primeiramente, evita uma guerra. Isso aqui foi um grande benefício. E o segundo, o Líbano já conseguiu contratar empresas para fazer os trabalhos necessários para a produção de gás e petróleo. Só que a gente tem um grande receio, grande preocupação que o Líbano ainda está punido, ainda está sobre umas sanções
Estados Unidos, que proibiu os países emprestar dinheiro para o Líbano, fazer um serviço de infraestrutura no Líbano. Então, não tem garantia do que os Estados Unidos chegam a um momento para dizer às empresas internacionais que vocês não podem completar ou continuar trabalhando nessa área. Então, a gente vive sobre um risco de proibição se o Líbano não obedeceu às ordens americanas, e uma delas tirar o armamento de resistência libanesa, ou seja, Hezbollah. A maior preocupação para Estados Unidos e